Sansão, de Abraão, dos ensinamentos de resiliência, de perseverança e de amar a Deus pela cruz. Amém? Amém. Então eu sou muito grato a Deus por esta igreja, porque aonde eu fui, as palavras ensinadas aqui me alcançaram, e se eu sou a pastora que eu sou hoje, foi devido à semente que foi plantada neste lugar. Amém? Livro de Marcos, capítulo 5, verso 25, que diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Repita comigo: os anos se passaram e ela só piorava. Verso 27: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e o tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar este manto, serei curado. Diga assim comigo: ela pensava. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tiver um fundinho, pode colocar. Nós somos da assembleana, acostumados a pegar com fundo musical. Amém, irmãos? Irmãos, hoje o tema é: esperei com paciência no Senhor. E é tão difícil a espera em Deus. E eu sempre falo dessa recuperação que nós tomamos conta hoje dos quadros da vida, quando eu vou ministrar os acolhidos, aqueles que estão na sua recuperação de álcool e drogas. Eu sempre falo com eles que o diabo ele não se preocupa se você vem na igreja, se você até mesmo tem pregado ou cantado, porque o diabo ele vai tentar nos vencer com o tempo. E a única coisa que nem Deus nem o diabo pode te devolver se chama o tempo. Esses dias nós estávamos evangelizando, pastor, e me colocaram para entregar os profetas bem uma rua bem assim, aquela subida bem difícil de subir. E eu não podia reclamar, estava incentivando os jovens da igreja, e eu comecei a subir, e ali o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Eu disse: meu Deus, por que eu não peguei firme lá nos meus 15 anos? Porque agora, por mais que eu queira, eu estou velha. As pernas parecem que não queriam andar, parecia que eu não conseguia prosseguir, e eu falava: meu Deus, se eu pudesse voltar para o tempo. Então o tempo de fazer a obra de Deus é agora. Então o diabo ele vai tentar nos vencer com o tempo, porque por mais que nós nos arrependemos e Deus perdoe os nossos pecados, Ele não vai fazer o tempo voltar. Então o tempo de nós gastarmos a nossa energia para glorificarmos e bendizermos o Senhor é o tempo chamado hoje, o tempo chamado agora. A Bíblia diz que esta mulher vai passar por um tempo, e o tempo da espera é doloroso. Irmãos, quantas orações eu já tive experiências com Deus extraordinárias, de eu desejar no meu coração e às vezes nem sair dos meus lábios e Deus fazer acontecer. Coisas tão simples, de um dia eu ainda começando como um ministério missionário, estar em casa sem dinheiro, sem um tostão furado no bolso, e um calor extremo dentro da minha casa, eu olhar para o céu e pensar somente no meu coração: ai, que vontade de tomar uma Coca-Cola. E só no meu coração havia esse desejo, calor, e eu sem dinheiro nenhum, passando uma prova terrível. E quando passar 2 minutos, alguém bateu na minha porta e falou assim: oi, missionário, eu vim aqui te visitar. Você acredita que eu senti uma vontade de tomar uma coca com a senhora? E eu olhei aquela situação e falei assim: meu Deus, se Deus ouve uma coisa tão inútil que até mata, imagina as coisas que são necessárias. Aleluia. Experiências que Deus foi me dando ao longo do tempo, eu sempre ensino aonde eu vou. O que me faz não desviar não é somente conhecer a palavra que liberta e me dá estrutura, alicerce para permanecer de pé. Não é os cultos que eu frequento que me faz não desviar dos caminhos do Senhor. São as experiências que eu adquiro ao longo do tempo em oração, em intimidade com Deus. Ainda se eu quisesse ir embora da presença de Deus, eu não conseguiria, porque onde eu
Quem precisa do milagre é você. Então é você que não pode desistir. Essa mulher, quando está indo à procura de uma cura, ela não está só doente fisicamente. Essa mulher representa a igreja, pastor Milton. Nós não estamos só doentes fisicamente, mas nós estamos doentes psicologicamente, na nossa mente. A nossa alma está doente. E automaticamente o nosso espírito também. Porque se o meu corpo está doente, e eu deixo subir ao meu coração que contamina a minha mente, eu paraliso isso. Eu posso estar todo o corpo bom, mas se uma unha estiver encravada, parece que o corpo não está doente. Sim ou não? É verdade. Então nós temos que ter cuidado com as brechas. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque nele procede as saídas da vida. O diabo descobriu que se ele mexesse com a igreja, ela permanecia em pé. E ele disse: eu sei, eu vou mexer na mente. Aleluia. Mas aí vem Paulo dizendo assim, ó, no livro de Romanos: ei, renovai com a força da vossa mente. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai com a força da vossa. O que eu acredito acontece. Porque crente não fala. Repita comigo: crente profetiza. Crente não fala, então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Elias, quando ele foi se posicionar contra os profetas de Baal, quando ele foi se posicionar contra o reino que estava afastado dos caminhos do Senhor, ele vai ter coragem de se posicionar. E Deus acima embaixo. O nosso erro é que nós estamos esperando Deus se manifestar para depois nós nos manifestar. E eu quero te ensinar: primeiro eu manifesto, depois Deus desce. Aleluia. A Bíblia diz que quando tiver dois, ó, Ele está. Se você não estiver aqui, Deus não está aqui. Ei, glória a Deus. Ele só está aqui se você estiver aqui. Nós esquecemos disso. Elias se posiciona e ele diz assim: não vai chover. Deus não deve fazer isso, não. Ele olhou a situação e disse: eu não aceito. Aleluia. E às vezes precisa nascer uma revolta no nosso coração. Nós estamos esperando todo mundo mudar, mas quem tem que mudar somos nós. Se eu me posicionar, todo mundo que estiver do meu lado posiciona também. Ele disse: não vai chover, segundo a minha. Que ousadia é essa? Não vai chover, segundo a minha. Já pensou olhar para você hoje e dizer assim: você vai ser curado segundo a minha palavra? Alguns vão dizer: pastor, isso é hipocrisia. Isso aí não vai acontecer. Mas ele disse: não vai chover, segundo a minha palavra, cujo Deus eu estou na presença. Aleluia. E não choveu. Sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos de estar na presença. Porque se eu estiver na presença, a minha palavra é a palavra de Deus. Aleluia. É o agir de Deus. Então crente não fala, crente profetiza. Então não fale que a sua vida é no inferno. Você sabe o que é inferno? A ausência de Deus. O lugar onde Deus não. E às vezes nós pegamos aquilo que o mundo vai colocando e trazemos para nós. Não é nosso. Eu não aceito. Eu lembro que na pandemia, a minha igreja nós pagamos aluguel. E eu vi uma pregação de Cláudio Duarte que a irmã chegou para ele e falou assim: pastor, agora com essa pandemia aí, vai vir uma crise grande por aí. E ele falou assim: irmã, a senhora me perdoa, mas eu resolvo que eu não vou participar. Ela disse: como é que você vai participar? Está em todos os lugares. Ele disse: eu resolvo não participar. E eu lembro que eu peguei essa palavra, eu disse: como é que eu vou participar dessa pandemia? Resolvo que eu não vou participar. Mas como é que você vai participar? Está todo mundo pegando o Covid, eu não vou participar. Aleluia. E eu determinei no meu coração. E eu trabalho no centro de recuperação e todo mês eu tive que fazer exame. E quando começou a reabrir as igrejas, eles chamavam os pastores e os pastores falavam assim: nós não vamos não, porque a gente está de quarentena, não está inventando desculpa. Eu fui uma das pastoras que mais preguei na cidade de Montes Claros, do norte ao sul, a única que estava disponível para pregar. E meu irmão brincava comigo assim e falava assim: você é a cara do Covid, porque sua boca está ali todo o microfone babado dessa cidade. E todo mês que eu ia fazer exame, não tenho vírus e nem passou perto do vírus, porque eu decidi não participar. E sabe de uma coisa? A minha igreja aumentou. Deus prosperou ao ponto de eu ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, meus pastores que estavam, meus amigos que não tinham condições de pagar, nós ajudamos eles a pagar o aluguel, porque eu me posicionei
posicionei e dizer: na minha casa não vai chegar nenhum mal. E nós precisamos entender isso. Essa mulher se levanta, e a Bíblia vai dizer que ela se levanta, ela fica sabendo que Jesus estava passando por lá. O médico Lucas vai dizer que as pessoas achavam que se Jesus tocasse neles, eles seriam curados. Só que essa mulher entendia a sua posição de indignidade. Irmãos, mesmo Jesus sendo Deus, Ele não cogitou ser iguais. Quando nós vamos afastando de Deus, nós vamos querendo reconhecimento. Você quer realmente ser de Deus? É o mais humilde da igreja. Quando nós vamos afastando de Deus, nós queremos reconhecimento de méritos. Mas cuidado, viu? Quem não deu glória a Deus é um filho de bicho. Se aproxime de Deus e você vai conseguir dar toda a honra e toda a glória a Ele. Nós vamos ver esse ensinamento quando os discípulos chegam para Jesus e Jesus vai falar sobre aquele jovem rico. A Bíblia vai dizer que aquele jovem rico cumpria todos os mandamentos, só que Deus sonda o seu coração, sabia que ele tinha muitos bens, ele ia pegar com coisas da terra, e Deus manda ele vender tudo. Você conhece a história. E ele é muito rico, não consegue vender tudo, vira, abaixa a cabeça e sai. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, se esse homem cumpre tudo e não vai para o céu, imagina nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus vira para ele e fala assim: ó, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí ele diz: e nós que abandonamos tudo, o que nós vamos ter de recompensa? Aí Jesus: eu vos garanto que se você largar tudo por amor do meu nome, sem querer reconhecimento de terra, você será honrado na terra. Diga assim: na terra e no céu. Então você precisa ter essa convicção. Essa mulher se levanta, e às vezes Deus precisa fazer algo na sua vida, só que nós precisamos nos posicionar como tal. Se eu não estiver estrutura de milagre, eu não consigo receber. Por quê, pastor? Porque eu preciso passar no processo. Eu não vou ver de Gênesis a Apocalipse alguém que viveu milagres, o sobrenatural que não passou no processo. Jesus vai viver a destra do Deus Pai, foi dado a ele todo o poder de Deus, mas ele teve que passar no processo. Elias teve que passar no processo. Jeremias teve que passar no processo. Ezequiel teve que passar no processo. Você sabe qual é a dor de Ezequiel? Ter a esposa morta, Jesus dizer: não chore. Deus dizer: não chore, porque vai servir de exemplo. Assim farei com as nações do Egito. Eu estou te mostrando que é seguro, e esse povo vai ter que aprender seguro também. Isaías se levanta. No final do ministério de Isaías, ele levou 3 anos para servir de exemplo. Irmãos, o que nós estamos esperando em Deus? Nós precisamos nos levantar para estarmos dispostos a verdadeiramente morrer para o mundo e nascer do Senhor Jesus. Esta mulher entendia que ela não podia tocar porque ela era impura. Sabe de uma coisa? Nós queremos chegar até Deus. Só que eu aprendi com Moisés que não dá para ver Deus e chegar até Deus. A gente tem que chamar a atenção dele para ele chegar até nós. Porque se eu chegar até Deus, eu morro. Eu tenho que morrer para isso. Então eu tenho que manifestar a glória de Deus para que ele se manifeste na minha vida. E que através de Jesus, que é a rocha, eu consiga ver coisas inacreditáveis. A Bíblia diz que essa mulher sabe a sua posição, e ela se levanta, e por ela se levantar, ela vai até Jesus. Ela não pode ser vista, porque a lei de Moisés diz que ela era impura. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Estamos num tempo que está chato demais. Nós não reconhecemos que somos falhos, que oramos pouco, que jejuamos pouco, e por isso a glória se manifesta pouco também. Porque quem muito é dado, muito é. Se eu quero profundidade, eu preciso segurar a mão do anjo e não ter medo de afundar como Ezequiel. Ezequiel 47, o anjo pega na mão dele e leva ele em águas profundas, aonde ele perde o controle. Você está disposto a perder o controle? Mas saber que Deus está segurando a sua mão? Não há saída. Não se preocupe, se Deus está segurando a minha mão, quando eu voltar para a margem, aonde não tinha vida vai voltar a ter. Aonde não tinha milagre vai ter milagres. E você precisa viver com essa espera no seu coração. Eu quero que o seu coração queime hoje pela presença
os irmãos desta igreja saíram de dia para capinar. E eles foram capinar no lugar onde a gente ia orar. E eu não esqueço, às vezes, alguns que fica ali e acha que é mentira. Nós estávamos orando e nós cheios do Espírito Santo, jovens, nós fazíamos 7 dias e ir para um monte. E eu falo para minha mãe, você é louca! Nós íamos para o monte, tinha que comer e nós no monte, subindo no monte para orar. E aí nós estávamos orando. E eu lembro que uma irmã da nossa igreja, nós entramos no Espírito Santo. Ela ia cair alguma voz no meu coração dizendo assim, estende as mãos, eu estendi a parede. Quando eu olhei embaixo, tinha um toco de árvore para cima, essa irmã cai, ela afundava mesmo. E Deus diz, abre a mão, e eu abri a mão. Coisa simples, mas Deus está dizendo para você, você precisa ouvir a minha voz novamente. Você precisa voltar à intimidade da inocência, sabe? Você está muito formal. Um dia eu fui pregar na vigília e tinha só pastores renomados, e eu nervosa demais. E eu disse, meu Deus, nem banho direito eu tomei. Hoje fiz um copo e fui pregar. E eles me colocaram por último na vigília. E eu falei, meu Deus, os pastores que pregaram primeiro, no estilo de Deus. E eu fiquei admirando as palavras. Pregaram 1h30, 2 horas. Eu disse, meu Deus, se eu pregar 15 minutos igual essa irmã, eu perco a minha voz. Tem misericórdia, minha oração tudo inteira. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu lembro que quando eu peguei o microfone para pregar, eu preguei a palavra. E Deus falou comigo, e aí, você vai ser igual ou vai ser diferente? Eu disse, como assim? Ele disse, deixa eu te pegar. Aleluia. Porque está todo mundo muito formal. E eu estou querendo descer na casa. E quando eu desço na casa, as pernas ficam boas. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Quando eu voltei em si, eu estava embaixo de um monte de cadeira, os pastores tudo caído, a igreja toda caída, nós tudo caído. E às vezes está faltando isso, nós voltarmos ao primeiro amor. Aleluia. Sabe o que é o primeiro amor? Temor. A Bíblia diz que ela disse ao menos tocar. Ela passou pela multidão, a multidão simboliza problema, dificuldade. A Bíblia diz que ela não conseguia ver Jesus porque a multidão apertava as emoções. Quando essa mulher se propôs chegar até Jesus, ela já mudou a mente. Não, se você mudar a sua mente, você chega. Se você mudar aqui, as coisas começam a acontecer. Porque você brinda aqui. Aí você começa a ser curado da sua alma. Nada te atinge mais. Tudo que lança contra você se transforma em bênção. Balaão quer amaldiçoar, né? Mas não vai. Porque quem está abençoado não pode ser amaldiçoado. Você já se blinda da autoridade de Deus. A Bíblia diz que ela vai e ela anda, imagina ela engateando no meio da multidão. E a Bíblia diz que ela olha as franjas de Jesus e ela diz, se eu só tocar, eu vou ser curado. A Bíblia diz que por parte conhecemos, mas por parte profetizamos. Ela profetizou, se eu ao menos tocar, eu serei curado. Ela determinou. Ela ligou na terra, foi ligada no céu. Fala assim, 3 poderes. Foi entregue a mim, como igreja. O que ligar na terra? É ligar? Eu tenho a chave. A chave de Davi. Que a porta que Deus abre, eu não. E se a porta não abrir? Não tem problema, eu tenho a chave. Aleluia. E se o diabo vir? Ele não prevalece? A gente está com medo do diabo. Um dia um rapaz entrou na outra igreja, da igreja batista, e o diabo entrou assim, eu vou começar a revelar os pecados. Nem o pastor ficou só o coitado de irmão desavisado que limpava a igreja. E ele ouviu ele dizendo, meu Deus, que povo medroso. O diabo começou a pregar na igreja, dizendo assim, esse povo, eles têm autoridade, não sabem o que tem na mão. Os meus da macumba têm mais fé do que eles. Quem imputará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Se Deus é por nós, Quem será contra quem será contra nós? Aleluia. Se o poder foi dado à igreja e eu sou a igreja, quem tem poder? Aleluia. Eu tenho poder. Glória a Deus. Para a igreja foi dado poder e autoridade. Eu tenho poder e autoridade. Eu tenho poder e autoridade. A Bíblia diz que ela toca em Jesus. A Bíblia vai dizer que ela olha as suas franjas. Que vai dizer, em hebraico vai falar, craspedon. Ela olha, porque nas franjas de Jesus a cor é diferente do sacerdote. Ela identifica,
incrível, porque ele parecia com os discípulos. E ela identifica no meio da multidão quem ele era pelas plantas. E ela vai tocar. E a Bíblia diz que dele saiu virtude. Só quero pausar aqui que eu não quero demorar hoje. Este cortejo de milagre não era dela. Era para ir para casa de Jairo. Olha aqui para mim. Enquanto o seu milagre não chega, sirva de instrumento para que outros recebam. Aleluia. Eita, Eu quero que você entenda. Se você já conheceu que Jesus pode fazer milagre, ativa a multidão. Porque quando nós nos reunimos, não só o seu vai acontecer, mas de todo mundo que estiver à sua volta. De pessoas que você menos conhece, que você menos imagina. Você sabe qual é o nosso problema? Nós só fazemos se for sobre nós, sobre eu, sobre você. Só que o reino de Deus não é sobre eu e você, é sobre nós. Quando eu me reúno para que Deus tenha glória, pode ter certeza, é impossível o milagre não acontecer. A Bíblia diz que agora esta mulher toca em Jesus e ele para. Olha aqui para mim, todos queriam que ele parasse para tocar, mas agora esta mulher toca e para ele, para que fosse revelado. A Bíblia diz que imediatamente ela sentiu que ela foi curada. Diga assim, sentir. Não quer dizer que aconteceu. Aleluia. Eu posso sentir que eu sou milionário, mas quando eu sair ali na porta, eu sei que eu não sou. Eu posso sentir o que você quiser. Né? Agora o povo está sentindo aí que é cachorro. O ser humano vira cachorro. Estou sentindo tanta coisa. Né? Que o homem é mulher, que a mulher é homem. Pode sentir o que eles quiserem. Não é. A Bíblia vai dizer que ela sentiu. Quer dizer que ela se posicionou e ela tocou. Mas não quer dizer que ela foi curada. O sangue estancou. Mas podia estancar agora e voltar no meio. Quantas pessoas já entrou na igreja e saíram curadas, no outro dia voltou a mesma história? Olha aqui para mim. Deus não quer te dar algo de momento, porque Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de eternidade. A transformação que Ele vai fazer em você é de glória em glória, de fé em fé. A Bíblia vai dizer que essa mulher sente que ela foi curada, mas Jesus se levanta e diz: quem me tocou? E a Bíblia vai nos dizer que ela, tremendo e temendo, se prostra e confessa a Jesus que ela havia tocado. Eu não sei quanto tempo ela gastou para contar. Jesus foi 12 anos, gastei todos os meus bens, eu era rico, fiquei pobre, e aí eu perdi tudo. Imagina, não era demais. Porque enquanto ela está nesse diálogo com Jesus, a frente de Jairo vai morrer. Olha aí para mim, é horrível você ver alguém recebendo um milagre dentro de você, sim ou não? Aleluia. Mas a Bíblia diz que os últimos e os primeiros. Um dia eu ia em oração no meu quarto, assim como eu comecei a fazer missões, eu estava num dia muito triste, angustiante, porque eu comecei a fazer missões dentro das favelas, do Feijão, da Vila do Pão. Eu voltei para Jesus, já fui inserida lá dentro. E às vezes eu ganhava os jovens para Jesus, nós não tínhamos ainda a clínica de recuperação, e eles recuperavam das drogas, e depois que eles recuperavam das drogas, passava um mês, firme na presença de Deus, eles voltavam. E nessa semana eu tinha perdido pelo menos uns 10 jovens, eu era líder dos jovens da minha igreja, e eu arrasado, com o coração dilacerado, eu tinha cuidado, gente. Eu era mãe deles, me chamam de mãe até hoje. E eu falava, mãe, eu falava, meu Deus, esses meninos estão uma bênção, cantavam, Thales Roberto, né? Com toda a sua intrepidez, eles cantavam do alto, e cantavam quando amados, naquela época eu dava sabor de mel, e era uma bênção na igreja. E eu toda orgulhosa do meu trabalho. Em uma semana tudo desmoronou, voltam todos para as drogas. E eu lembro que eu cheguei no final da minha casa, eu sempre gosto de orar no quintal olhando para o céu, e eu olhando para o céu e falava assim: Deus, eu não aguento mais. Por que o Senhor não deixa colher os frutos? Eu ponho a semente e os frutos não vêm. Sabe de uma coisa? Não estou gostando desse tempo de ser missionária, não, como se eu pudesse escolher. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, no verso 16: não é vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós, para que vocês deem frutos e que seus frutos permaneçam. Pastor, eu quero ir embora. Não vai! Porque Deus te escolheu. E se Ele te escolheu para estar aqui, você vai servir e vai ter que dar fruto e vai ter que permanecer. Tem gente que fala que eu escolhi essa igreja, escolheu não, foi Deus que me escolheu. Eu que escolhi cantar, escolheu não, foi Deus que te escolheu. E você tem que dar frutos e tem que permanecer. E eu lembro que eu cheguei e falei assim: Deus, eu não quero mais. E como um símbolo, eu peguei o chamado e disse: Jesus, eu quero ir embora. 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 Eu quero ir emb
joguei. Aí eu comecei a chorar. Encostei na parede e falei: Deus, quão miserável eu sou, mas eu não aguento mais. Eu te devolvo esse chamado. E eu senti o anjo descendo no meu quintal. Ele sentou do meu lado e começou a falar comigo. Eu senti dentro do meu coração, nem abri o olho, eu tive capacidade de medo. Porque se você fala assim: eu sou crente, não tenho meteia. Porque um dia eu orei e falei: eu quero ver um anjo. Aí eu estou olhando para a minha intercessora e ela falou assim: ó, Deus está mandando um anjo e agora. Eu olhei para o céu, uma bola de fogo descendo, eu disse: quero mais não, saí correndo. Aí você ri, né? E se Deus abrir seus olhos espirituais, você vê um anjo de 6 anos na sua frente agora. Ou como um anjo de Ezequiel com vários olhos, como uma roda. Por isso seus olhos são fechados, irmão. Se você cai duro para trás, você vai achar que é o diabo. Eu senti na presença de Deus, que a presença de Deus não se vê, você sente. E eu senti na presença de Deus, e Ele falou comigo assim: você é um menino inteligente. Como foi o primeiro milagre da vida? Eu disse: é fácil. Jesus transformou a água em vinho. Na festa do lado da Galileia, e Ele disse: as talhas estavam cheias ou vazias? Eu disse: vazia. Por que Ele mandou encher? Eu falei: de água. E Ele disse assim: você é inteligente, o que significa água? Estava precisando pregar, estava estudando, né? Eu disse: vida. Aí eu já caí de joelho porque eu já entendi. Ele disse: então eu te faço uma promessa, que enquanto a vida, há esperança. E eu lembro quando você colocasse a mão no meu peito, colocasse o chamado no meu peito e dissesse assim: ó, não desista, porque assim como Deus transformou a água em vinho, eu ainda te farei o melhor vinho dessa festa. Você sabe o que eu quero dizer para você hoje? Enquanto a vida, há esperança. Todos aqueles que se perderam, enquanto na rua hoje, são pastores, missionários, evangelistas. Sabe por quê? Porque às vezes nós não esperamos com paciência no Senhor. Nós queremos o nosso tempo, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo está determinado embaixo do céu. Está tudo escrito. Eu só tenho que me posicionar para viver o que Deus já determinou. A Bíblia diz que essa mulher confessa a Jesus. Ele disse: mulher, grande é a sua fé. Filha, grande é a sua fé. Você não vai ver Jesus falando isso na Bíblia. Em outras ocasiões. Filha de alguém que é impuro, rejeitado pela sociedade, com várias enfermidades no corpo, na mente, no espírito e na alma, ser chamado de filho. Deus está dizendo para alguém que hoje, se você se posicionar, você só não vai receber só o seu milagre, você vai ser meu filho. E quem é filho é herdeiro. E quem é filho tem sacerdócio real. A Bíblia diz que aquela mulher, agora sim, imediatamente, ela foi curada. A transformação que você precisa está no tamanho da tua fé. A fé é um dom de Deus. E nós precisamos voltar a profetizar e crer nos milagres de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. No tempo de Deus dá tudo certo. Um dia eu cheguei na barbearia do pastor amigo meu, no começo do meu ministério. Os meus pastores tinham ido embora de Montes Claros para Brasília. E eles falaram comigo assim: se você quiser ficar na igreja, você fica. Porque nós não queremos ficar aqui nessa cidade mais. As oportunidades em Brasília é melhor do que aqui em Montes Claros. Eu tinha uma igreja na época de uns 30 irmãos. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou cuidar? Eu sou uma menina. Como é que eu vou cuidar dessa igreja, pai? Como é que eu vou fazer para cuidar desse rebanho? E ele deixou a igreja comigo. E um dia de desespero, eu desesperado, eu cheguei, passei uma fase difícil na minha vida. Eu não tinha onde morar. E eu passei uma dificuldade financeira muito grande. E eu falei: vou morar dentro da igreja, vou cuidar desse povo. Mas como é que nós vamos fazer para pagar as contas? Não tinha como, pastor. A história é muito longa. E eu lembro que eu cheguei na barbearia do amigo meu e falei para ele assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperado. Como é que eu vou cuidar desse povo? Os pastores foram embora, os auxiliares foram embora. Eu ainda sou uma menina, não casei ainda. Como é que eu vou cuidar desse povo? Estava tudo chorando, fazendo as Maria Madalena, tudo na porta da igreja. Como é que vamos ser de nós? Porque a minha igreja nasceu cuidando com mulheres de depressão e Deus foi salvando as famílias. E nós fomos fazendo esse trabalho até nascer a igreja. E eu lembro que ele colocou o dedo na minha cara e falou comigo assim: vai, porque tudo passa e o que você está sentindo vai passar. Irmãos, eu não ganhei dinheiro,
alcançar no tempo oportuno. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar, Senhor, pela vida dos filhos que aqui estão. Deus, eu preguei sobre cura e eu preguei sobre milagres. Deus, se tiver alguém enfermo nesta noite, eu disse que nós não aceitamos o que não é nosso. Nós não aceitamos aquilo que não é de Deus. Maldições adquiridas, faladas, mandadas, profetizadas, eu não sei. Maldições e enfermidades que são frutos do pecado ou da desobediência. Em nome de Jesus, com autoridade, nós ligamos a terra e estamos ligando no céu. Aonde tiver alguém enfermo do corpo, da alma, da mente ou do espírito agora, que como no dia de Pentecoste haja, Senhor, o vento nesse lugar. E eu estou profetizando, Pai, determinando sobre esse altar, que aonde tiver alguém enfermo agora, seja curado pela autoridade em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, bate em retirada. Todo sentimento ao contrário, todo espírito de depressão, todo espírito de angústia, agora vai bater em retirada. Deus, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Pai, nós queremos ver milagres. E eu quero te pedir agora, se tiver alguém enfermo nessa casa, se tiver alguém enfermo nessa família, Pai, em nome de Jesus, o Senhor só precisa de um coração com fé para que milagres aconteçam. Então eu quero orar e eu quero profetizar agora que haja cura aqui e que haja cura lá. Pai, em nome de Jesus agora, eu não sei a porta que precisa ser aberta, eu não sei o que precisa, Pai, ser feito, mas uma coisa eu sei: a vassoura que andará baixada, ele que andará sobe que é de raça. O Senhor é Deus do impossível, o Senhor é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então, em nome de Jesus agora, eu profetizo que tem algo de Deus para acontecer por esses dias. Eu profetizo que você terá essa experiência sobrenatural. A vassoura que andará, porque este momento que você está passando, a vassoura é para fortalecimento. Porque Deus te deu o que deu para poucos, que é intimidade. Você sente o coração de Deus. A vassoura que andará, e Deus vai dizer: estou te dando resiliência, porque na tua fraqueza eu te faço forte. A vassoura que andará, e Deus vai te dizer nesta noite: estou jogando por terra todas as setas lançadas, jogadas sobre a tua vida e sobre os teus. E Deus vai te dizer: estou te colocando de pé, porque é grande a obra que tenho eu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando este lugar, que estes atos, meu Pai, continuem sendo porta de salvação. Eu profetizo a bênção, e eu profetizo a cura, e eu profetizo que no tempo do Senhor vai dar tudo certo, e nada poderá impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Mas eu queria passar só um alto de Deus. Irmã Keila, Deus dizia assim para mim: diga para ela não ter medo. Deus vai te dizer que Ele segura nas suas mãos e que Ele colocou autoridade sobre ela. Tem coisas além que Deus quer que você faça, mas a insegurança e o medo tem batido no seu coração, e Deus diz: não faça isso, porque sobre o seu peitoral eu coloquei um sacerdócio. A sua casa é um sacerdócio, os seus é um sacerdócio. E Deus vai dizer: se levanta. Deus vai te dizer, como eu sempre digo à minha mãe: tira o coração. E o que é tirar o coração, pastora? Tira o sentimento e coloca a razão de Deus, os propósitos dele na frente de todas as coisas. Porque Deus vai te dizer que Ele vai te honrar na terra e vai te honrar no céu. Que tudo que é plantado você colherá até a sua quarta geração. E Deus vai dizer: tira o medo, deixa eu te pegar com ousadia e poder. Você vai ver o que eu vou fazer através da sua vida, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Nosso anjo, Deus vai dizer: prepara o teu coração, aqueça a tua alma, porque Deus tem algo profundo contigo ainda por esses dias. Eu vejo como o livro de Jeremias na mão do leito. Eu via como se Deus começasse a te moldar. Se você acha que sabe de muita coisa, vai começar a aprender agora. Porque é o último patamar que Deus vai te
que você esteja lapidada para que você encha do azeite de Deus. Porque com o tempo é para melhorarmos. Esta mulher com o tempo piorou, mas quando nós estamos com Deus é igual vinho. Quanto mais passa o tempo, melhor a gente fica. E Deus quer esta melhora. Deus quer este algo novo sobre a sua vida. Então se prepare, Deus vai sacolejar. Eu via como se ele sacolejasse a árvore. E ele está dizendo para você: segura firme, porque tem uma profundidade contigo sobre esta terra, assim diz o Deus de Israel. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, foi profetizado que o que está abençoado não pode ser amaldiçoado. Fala assim: então a sua bênção está sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu determino que eu sou um milagre e que eu viverei milagres todos os dias. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.